Olá, camaradas! Sejam bem-vindos! Hoje, nós não vamos apenas resenhar um livro, nós vamos dissecar um fenômeno cultural. Vocês com certeza conhecem Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Para muitos, ele é um guru, um salvador que ensinou o caminho das pedras para a riqueza. Mas, sob a lente da economia política e do materialismo histórico, o que ele vende não é apenas um método de investimento, é uma ideologia. Neste vídeo, vamos abrir o arquivo confidencial desse discurso. Vamos entender por que a narrativa de Kiyosaki é tão sedutora para a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, por que ela funciona como uma armadilha perfeita para a manutenção do status quo. O que vamos apresentar aqui é uma autópsia. Quando um médico legista faz uma autópsia, ele procura a causa mortis. No nosso caso, estamos procurando a causa da alienação financeira, que paralisa milhões de trabalhadores. Vamos investigar como o conceito de rentismo foi reembalado como liberdade e como a luta de classes foi substituída por uma luta de mindsets. Preparem-se, não vamos falar de dicas de ações ou de como economizar no cafezinho. Vamos falar sobre como fomos treinados a admirar aqueles que nos exploram e a desprezar a nossa própria força de trabalho. Este é o dossiê Kiyosaki. Acompanhem! Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, precisamos estabelecer o que estamos segurando em mãos. O livro Pai Rico, Pai Pobre e toda a série derivada não devem ser lidos como manuais de instrução técnica. Se fossem, seriam manuais muito ruins, pois carecem de detalhes práticos profundos. Na verdade, eles funcionam como manifestos. Manifestos de quê? De uma nova subjetividade neoliberal. Kiyosaki não quer apenas ensinar você a investir em imóveis. Ele quer mudar a forma como você enxerga o mundo, o seu vizinho e, principalmente, o seu patrão. O alerta de inteligência que fazemos aqui é claro. Estamos lidando com propaganda ideológica disfarçada de conselho paternal. Percebam a genialidade perversa do sistema. O capitalismo cria o problema, a precariedade, a falta de aposentadoria digna, a inflação corroendo salários. E depois vende a solução, através de gurus que dizem que a culpa é sua por não saber jogar o jogo. Kiyosaki cria uma classe aspiracional. O trabalhador que lê seus livros não se identifica mais com o colega de fábrica ou de escritório. Ele se identifica com o bilionário que ele ainda não é, mas acredita que será. Isso gera alienação. Você deixa de lutar por melhores salários ou direitos coletivos porque, na sua cabeça, você é um investidor em estágio probatório e não um proletário explorado. Vamos usar conceitos como alienação, rentismo e mais-valia para desmontar essa armadilha página por página. Para entender qualquer ideia, precisamos entender o solo onde ela brotou. Marx nos ensina que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Eles a fazem sob circunstâncias herdadas do passado. Robert Kiyosaki não surgiu no vácuo. Observem a ficha técnica. O período de ascensão de suas obras, meados dos anos 90 até o pós-crise de 2008, coincide perfeitamente com a consolidação agressiva do neoliberalismo. Foi a era da desregulamentação bancária, do fim da segurança social em muitos países e da ascensão do discurso do empreendedorismo de palco. Kiyosaki é o ideólogo da pequena burguesia e do capital rentista. Ele enriqueceu vendendo a ilusão de riqueza. Mas o contexto é crucial. Ele surge quando o contrato social do pós-guerra, trabalhe duro, tenha estabilidade e se aposente, estava sendo rasgado pelas elites financeiras. Em vez de criticar a destruição desse contrato, Kiyosaki disse: "Vocês são tolos por confiarem no sistema. Virem o sistema." A estratégia predominante aqui é a empresariação de si mesmo. Ele prepara o terreno cultural para a uberização. Quando ele diz que emprego é para perdedores, ele está validando a precarização total do trabalho que vemos hoje. Ele transformou a insegurança social, que deveria ser combatida politicamente, em um defeito de caráter individual. Vamos confrontar agora a promessa versus a realidade material. A dialética nos exige olhar para as contradições. Do lado esquerdo temos a promessa. É sedutora, não é? Liberdade financeira.
sair da corrida dos ratos. Quem não quer isso? Quem gosta de acordar às 5 da manhã, pegar ônibus lotado e ganhar pouco? Ninguém. Kiyosaki toca na ferida aberta da classe trabalhadora, o desejo de emancipação do trabalho alienado. Ele promete que, com disciplina individual e inteligência, você pode ir para a praia enquanto o dinheiro cai na ponta. Mas olhem para o lado direito, para a realidade material. O que o livro realmente representa? Ele é um manual de alienação que oculta a pobreza estrutural. Ele absolve o sistema capitalista de qualquer culpa. Se você é pobre, não é porque o salário mínimo é baixo ou porque o custo de vida explodiu. É porque você compra passivos em vez de ativos. Ao treinar o trabalhador para se tornar, individualmente, um pequeno explorador, um senhorio, um especulador, ele fragmenta a solidariedade de classe. A solução proposta para a exploração não é o fim da exploração, mas sim mudar de lado no chicote. A imagem das engrenagens com seres humanos não é exagero. A liberdade de um rentista no modelo de Kiyosaki é construída sobre o aluguel pago pelo trabalho de outro, sobre os juros pagos pelo endividamento de outro. É uma pirâmide onde a base precisa continuar na corrida dos ratos para que o topo possa descansar. Como essa ideologia se sustenta? Ela precisa de armas retóricas. Kiyosaki utiliza duas principais para patologizar a classe trabalhadora, ou seja, transformar a condição de trabalhador em uma doença. Primeiro, o darwinismo financeiro. É a crença brutal de que apenas os investidores, os fortes, merecem prosperar. Se você está sofrendo financeiramente, a lógica do livro diz que é porque você é fraco, medroso ou não tem estômago. Isso justifica a desigualdade. É a versão econômica da lei da selva, aplicada a seres humanos em sociedade. Ele despreza a segurança, chamando-a de mediocridade, ignorando que a busca por segurança é a busca básica de qualquer ser humano por dignidade. Segundo, e talvez o conceito mais marxista que ele distorce sem saber, é o fetichismo do dinheiro. A frase célebre, faça o dinheiro trabalhar para você, é o ápice desse fetichismo. Dinheiro não trabalha, camaradas. Dinheiro é papel, é bit, é representação de valor. O que trabalha são pessoas. Quando o dinheiro trabalha e gera juros ou aluguéis, o que está acontecendo na realidade é que o valor produzido pelo trabalho de alguém está sendo transferido para o dono do capital. Ao ocultar a origem humana desse valor, a mais-valia, Kiyosaki faz parecer que a riqueza brota magicamente da inteligência do investidor, apagando o suor alheio da equação. Vamos às provas. Evidência A. O conceito de que o endividamento é uma falha moral. Kiyosaki adora dizer que as pessoas estão quebradas porque compram televisões grandes ou carros novos. O famoso cafezinho que te deixa pobre. Agora, olhem para o gráfico na tela. Esta é a análise crítica baseada na economia real. Estamos vivendo no capitalismo tardio. Desde a década de 70, em quase todo o Ocidente, a produtividade dos trabalhadores dobrou ou triplicou. Mas o salário real, o poder de compra, estagnou. Enquanto isso, o custo de vida, moradia, saúde, educação explodiu, crescendo em uma curva exponencial. A zona vermelha no gráfico é a zona de endividamento estrutural. O trabalhador não se endivida porque é irresponsável ou porque não leu o livro do guru. Ele se endivida para fechar a conta do mês. O crédito, que Kiyosaki critica quando usado para consumo, tornou-se uma ferramenta do capital para extrair valor futuro da força de trabalho. O banco te empresta o dinheiro que o patrão não te pagou em salário e te cobra juros por isso. Dizer que a culpa é do indivíduo é de uma crueldade atroz. É culpar a vítima pelo crime do sistema. Evidência B. Uma das regras de ouro do autor: pague-se primeiro. A ideia é que, ao receber seu salário, você deve separar a parte do investimento antes de pagar as contas, os impostos ou os credores. Parece disciplinado, certo?
mas analisem a citação transcrita. Se eu me pagar primeiro, a pressão de pagar os impostos e credores me forçará a buscar outras formas de renda. Kiyosaki está romantizando a ansiedade financeira. Ele sugere que você utilize o medo dos cobradores, os bullies, como ele chama, como combustível para sua produtividade. Isso é uma confissão de que o capitalismo funciona à base de coerção e medo da ruína. Ele não propõe um sistema onde você invista por segurança ou prosperidade coletiva. Ele propõe que você se coloque deliberadamente em uma posição de desespero psicológico para ativar sua genialidade financeira. Isso é a gestão do estresse transformada em virtude. Na prática, para a maioria das famílias trabalhadoras que já contam as moedas, tentar aplicar isso não gera gênio financeiro, gera despejo, corte de luz e fome. É um conselho sociopático travestido de sabedoria. Aqui chegamos ao coração da doutrina, o quadrante cash flow, E, S, I, B. Vamos traduzir isso para a linguagem da economia política. No lado esquerdo, temos o E e o S. Kiyosaki descreve o empregado como medroso. Marx descreve como proletário, aquele que não possui os meios de produção e vende sua força de trabalho. O S, o autônomo ou pequeno burguês, é descrito por Kiyosaki como alguém que quer fazer tudo sozinho. Na realidade, é o dono do próprio emprego, preso na autoexploração, muitas vezes trabalhando mais que o empregado e ganhando menos por hora, sem direitos. O objetivo do livro é te mover para o lado direito, o B, dono de grande negócio, e o I, investidor. O B é o capitalista clássico, organiza e explora a mais-valia alheia em larga escala. E o I, o investidor é o rentista puro, é o ápice do parasitismo social. É aquele que vive inteiramente da apropriação do valor gerado pelos outros quadrantes. Kiyosaki apresenta essa transição da esquerda para a direita como uma evolução moral e intelectual. Nós vemos como uma radiografia da exploração. Ele está dizendo, pare de ser explorado e torne-se um explorador. Ele não questiona a existência do abismo entre os lados, ele apenas sugere que você pule o muro. Evidência D, a famosa dívida boa. Para a maioria de nós, dívida é um pesadelo. Para o capitalista, é uma ferramenta. Kiyosaki ensina a usar o dinheiro do banco para comprar ativos. Vamos seguir o fluxo de exploração no diagrama. O investidor pega dinheiro no banco, dívida. Ele compra um imóvel, ativo. Quem paga essa dívida? Não é o investidor, é o trabalhador, inquilino, através do aluguel. O aluguel cobre a parcela do banco e ainda sobra o fluxo de caixa, lucro, para o investidor. O que está acontecendo aqui? O investidor está usando a sua capacidade de crédito, que o trabalhador pobre não tem, para monopolizar um bem essencial, moradia, e extrair renda do trabalho alheio. A dívida boa é, na verdade, um mecanismo de transferência de riqueza de quem trabalha para quem possui crédito e propriedade. A liberdade financeira de um depende estruturalmente da escravidão financeira de muitos. Se todos fossem investidores imobiliários, quem pagaria o aluguel? O sistema de Kiyosaki é matematicamente impossível de ser universalizado. Ele depende da existência de uma massa de perdedores para sustentar os ganhadores. Vamos sintetizar o caso ligando os pontos no nosso quadro de investigação. Existem 4 contradições fundamentais nesta doutrina. Primeiro, a mentira da universalidade. Se todos seguirem o conselho e viverem de renda passiva, quem vai plantar a comida, construir as casas ou tratar os doentes? A sociedade colapsaria. A solução de Kiyosaki é um privilégio de classe, não um direito universal. Segundo, a ilusão da escolha. Apaga as condições materiais. Dizer para um trabalhador precarizado, invista em imóveis, é como dizer para alguém se afogando, aprender a respirar debaixo d'água. Terceiro, o desprezo pelo trabalho. O sucesso é definido como a ausência de contribuição social produtiva. O herói é quem não trabalha. Isso inverte valores éticos fundamentais da humanidade. Quarto, o governo como inimigo. Kiyosaki prega constantemente contra impostos, mas são os impostos que financiam a infraestrutura que valorizam os imóveis dele.
É uma tática para deslegitimar o coletivo e proteger o acúmulo privado. Chegamos ao veredito. Pai rico, pai pobre e obras similares funcionam como o ópio do trabalhador endividado. A obra serve para fragmentar a nossa classe. Ela cria uma elite de iluminados que aspiram ser burgueses, sem nunca deterem verdadeiramente os meios de produção em larga escala. Eles ficam no meio do caminho, defendendo os interesses dos bilionários, achando que fazem parte do clube. A imagem é clara. De um lado, o labirinto individualista, onde todos correm sozinhos. Do outro, a força coletiva rompendo as barreiras. A solução para a corrida dos ratos não é individual. Não adianta um rato escapar se o labirinto continua lá, prendendo seus filhos, seus amigos, sua comunidade. A frase que resume nosso veredito é esta: a solução não é subir no muro para rir dos ratos que ficaram para trás, é destruir o labirinto. Então, devemos queimar esses livros? Não. Devemos lê-los com cautela estratégica. Aqui estão as diretrizes táticas para nossa classe. Entender o inimigo. Leia Kiyosaki para entender como a burguesia pensa. Veja como eles operam com dívida, como usam a lei fiscal a seu favor, como protegem o patrimônio. Conhecimento é poder. Rejeitar a culpa. Esta é fundamental para sua saúde mental. Suas dívidas de sobrevivência são uma falha do sistema, não sua. Não caia no moralismo burguês que diz que você é pobre porque não tem mindset. Você é pobre porque a riqueza é mal distribuída. Organizar-se. A verdadeira liberdade financeira é coletiva. É saúde pública, é educação gratuita, é aposentadoria digna. A saída é a política, é a luta de classes, não a especulação imobiliária isolada. Concluindo nosso dossiê. Estudem finanças, sim. É vital entender o que são juros compostos, como funciona a inflação e como a mais-valia é extraída no chão de fábrica e no mercado financeiro. Mas façam isso para desarmar a bomba, não para abraçá-la. Não precisamos de mais investidores parasitas. O mundo já está cheio deles. Precisamos de uma classe trabalhadora consciente, que entenda que é ela, e somente ela, quem produz toda a riqueza que existe no mundo. O prédio do investidor foi construído por pedreiros. O lucro da empresa veio do trabalho dos funcionários. Vamos recuperar o orgulho de sermos a classe produtora. Abaixo a ditadura do rentismo, todo o poder à classe trabalhadora. Arquivo fechado. Espero que esta análise tenha ajudado a limpar a fumaça ideológica dos seus olhos. A economia política é uma arma, e eu tô aqui para armar vocês. Se você acredita no meu trabalho e deseja me apoiar, visite meu link na descrição desse vídeo. Deixem nos comentários o próximo livro, vou ler cada comentário. Sigo desmontando narrativas e ensinando aqui no YouTube. Até a próxima investigação.